participação. E voltamos a falar de um assunto muito importante, o autismo. Ontem, como mostramos aqui no RF News, foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E em época de isolamento social, a atenção é ainda maior com essas pessoas tão especiais. A mãe da Alícia vai contar um pouco de como está sendo a rotina delas em casa. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre a nossa experiência com a quarentena. A Alícia, minha filha, tem 17 anos, é autista, e ela vai dar também um pouquinho do depoimento dela de como a gente tem passado. Mudou muito pra você, Lili? Nossa, foi frustrante, eu não imaginava que antes da própria quarentena, antes do dia 23, ia ficar tudo parado. Eu achei que isso ia acontecer só no dia de 23. Foi um choque. Porque eu estava com o meu primeiro emprego, eu estava trabalhando, eu estava estudando, dando conta da escola, eu estava fazendo os meus compromissos. E aí teve que parar tudo, né? Aí eu tive que parar tudo. E como fica isso para você, assim? Como funciona isso dentro da sua cabeça? É fácil de entender? É complicado? Como é que é ter que ficar dentro de casa? Uma prisão sufocante, você não pode ir a lugar nenhum. Você não tem direito de liberdade nenhuma. Eu não acho muito justo que as coisas que estão acontecendo tão depressa, né? É, meu amor, mas é por questão de segurança e saúde, entendeu? Ninguém vai fazer isso. Acho que por mim eu não teria medo, o próprio medo da doença, mas... Mas a gente tem que ter segurança e a gente tem que ter bom senso, entendeu? É que, na verdade, é a mesma coisa que você ficar preso dentro de casa como se fosse uma prisão e você não tem direito a liberdade nenhum. Mas aí a gente vai tentar dar uma volta aqui na rua, dar uma caminhada, olhar pra natureza. Aquele dia que a gente saiu foi bom, não foi? Foi. Você até voltou dando risada, falando que queria fazer mais vezes, não é? Sim. É porque é importante a gente se movimentar, né? Melhora o humor, a gente enxerga outras coisas que não estão dentro de casa, mas com todo o cuidado, né? Sem contato com outras pessoas, sempre evitando passar a mão ou tocar em superfícies que possam estar contaminadas. Tem que fazer tudo de acordo com o Ministério da Saúde, certo? Mas também, se tudo isso não tivesse acontecido, eu ainda estaria de boa lá trabalhando, porque isso é meio injusto. Alícia, você vai voltar a trabalhar, você vai voltar a estudar, temos que ter calma um pouquinho, mas isso vai acontecer, viu? E em breve, tem que ter paciência, né? Aliás, a Elaine, a mãe da Alícia, sentiu dificuldade na hora de diagnosticar o autismo da Alícia. Foi um diagnóstico tardio, por sinal, mas a partir do momento que ela descobriu, quis ajudar então outras mães criando um aplicativo. Olha só que bacana. A Alícia só foi diagnosticada com 12 anos de idade, muito tarde. E toda essa frustração e essa busca por profissionais, escolas, cursos que ela precisava fazer sem conseguir encontrar, me fizeram repensar e refletir sobre como a gente pode ajudar as pessoas que estão recebendo o diagnóstico do autismo recentemente e que não sabem para onde ir da mesma forma que aconteceu conosco. E aí eu tive a ideia de criar esse aplicativo chamado Rede Azul, está disponível para Android, daqui a pouquinho para iOS, onde ele reúne as boas experiências que as famílias tiveram com relação ao autismo. Que bacana, né? Bom, nada melhor que uma especialista também para nos ajudar nesse assunto que estamos falando sobre autismo. Vamos ver as dicas da Maybi, ela que é pedagoga especializada em educação inclusiva. Olá a todos. Primeiramente, nessa semana em que se celebrou o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, vamos falar primeiro um pouquinho do que é o autismo ou TEA, transtorno do espectro autista. O autismo tem crescido avassaladoramente, mundo afora, escolas, profissionais, terapeutas, médicos, famílias têm percebido isso. Muitas pessoas hoje já conviveram ou convivem com autistas e é um transtorno neurosensorial. O autista faz parte da neurodiversidade e tem algumas características específicas. Claro que cada um é um, mas algumas se encontram aí em boa parte. Por exemplo, a hipersensibilidade auditiva, a seletividade alimentar, algumas restrições na convivência social,
a predominância, assim, a preferência pela rotina, dificuldade com mudanças de rotina, alterações repentinas. E dentro, né, dos quadros de autismo leve, moderado e severo, alguns são verbais, outros não são verbais, tem algumas alterações, mas o autista faz parte da neurodiversidade e, acima de tudo, assim como qualquer outra pessoa, quando a gente fala de conscientização, merece respeito. Toda diferença é bem-vinda porque a gente aprende com elas. Então, em primeiro lugar, quando vamos falar de conscientização, vamos falar de respeito e de buscar um dar a mão para o outro para se auxiliar quando houver uma barreira para que ela possa ser rompida. Com certeza, respeito acima de tudo, né? Bom, e nós ficamos em dúvida, então, e até para ajudar a Elaine e a Alicia, né, que tem autismo, como cuidar de autista em tempo de isolamento social? Vamos ver. A Alicia é autista e ela se mostra bastante insatisfeita. Ela mesma fala sobre se sentir injustiçada. Por quê? Como eu havia comentado, existe a dificuldade com a alteração da rotina, a quebra da rotina. O cérebro está todo preparado para aquela situação acontecer conforme foi planejada. Então, a antecipação de rotina, quando vai ter alguma alteração, é muito importante dentro do TEA, do transtorno do espectro autista. E ela tinha tudo planejado, tudo funcionando, o primeiro emprego, a escola, ela disse que estava dando conta e, de repente, aquilo mudou e... um agravante, mudou antes do dia que seria o início previsto. Então, foi uma alteração atrás da outra, todos os planos estruturados no cérebro foram rompidos. É um comprometimento comum dentro do autismo. Então, o que eu indico nessa situação é que você pode utilizar uma série de recursos aí. Recursos visuais, recursos auditivos, mostrar as matérias explicando o porquê do isolamento. No caso de um autista não verbal, você pode usar as placas de comunicação especiais, recursos concretos e variados que comprovem o motivo da mudança de rotina, para dar um novo foco para aquele cérebro. Sobre o isolamento, assim como a Alicia se manifesta, né, estar aflita, se sentindo presa, muitos outros autistas também podem estar. Então, o que eu sugiro? Que você realmente crie uma rotina, uma nova rotina, use as dicas anteriores de explicar de uma forma muito completa, detalhada, o porquê do isolamento. Pode, inclusive, mostrar o que é um vírus, mostrar pesquisas para realmente dar sentido para aquela nova rotina e transformá-la de uma forma muito divertida. Né, trazer uma atividade musical que é muito bem-vinda, trazer uma história, mexer com atividades sensoriais é fundamental, tudo que possa ser palpável. E se você precisar sair no seu quintal ou andar um pouquinho na rua, claro, se previna com álcool gel, máscara, luva, enfim, tudo o que o Ministério da Saúde, a OMS, os órgãos competentes indicam para poder, claro, ter um respiro, acalmar não todo, não só as pessoas com autismo. Então, essas são as dicas principais. Muito esclarecedor tudo, viu? Gratidão, Maybi, por dar essas dicas.